Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos iniciando aqui uma série de 3 aulas completas, onde nós vamos juntos estudarmos dentro da Palavra de Deus qual o real sentido bíblico da Páscoa. Nós, às vezes, comemoramos, mas não entendemos de fato a fundo o que ela representa para nós cristãos. É necessário entender que nós precisamos passar por pelo menos 3 períodos para entendermos de fato aonde nós estamos em relação ao conceito e ao sentido original da Páscoa bíblica. Então, meus queridos, apertem os cintos e vamos juntos nessa jornada. Esta é a nossa primeira aula. E essa série chama-se A Verdadeira Páscoa, Origem, Cumprimento e Distorção. Nós vamos ver como foi que ela se originou, como ela se desenvolveu e foi cumprida, e como que hoje nós estamos equivocadamente distorcendo o real sentido da Páscoa bíblica. Então, fique conosco nesta primeira, segunda e terceira aula. Tenho certeza que vai ser abençoadora para a tua vida. Se você é novo em nosso canal, já aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com mais alguém, deixar o seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. Esse é o canal Teologia Transformadora, conhecimento que promove mudança. Nesta primeira aula, nós vamos começar falando sobre a origem da Páscoa. Então, vamos ver o projeto do Cordeiro desde o princípio. Então, a origem da Páscoa começa com o projeto de um cordeiro. Eu quero começar fazendo menção do texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 5, e no versos 7 e 8, onde está escrito o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Meus queridos, é certo dizer que Paulo foi um apóstolo aonde o Senhor Deus permitiu que ele fosse forjado no judaísmo. Para que isso? Para que ele fosse responsável por fazer a transição da antiga para a nova aliança. Então, muitas coisas que você lê, que nós lemos nas cartas do apóstolo Paulo, muito desse conteúdo está ligado à raiz judaica. Então, quando ele vai falar de oliveiras, de primícias, de Páscoa, de ceia, quando ele vai falar sobre fermentos, sobre pães, sobre mistérios, né? Então, tem muitas terminologias que Paulo utiliza em suas cartas que nada mais são do que transição. Ele está trazendo algo da raiz judaica, da raiz hebraica, da raiz do judaísmo, onde ele foi forjado, trazendo para Cristo, porque ele entende, depois de formar-se no judaísmo, ele entende que tudo o que acontece no Antigo Testamento apontava diretamente para Jesus. Sendo assim, ele é um grande responsável por trazer as minúcias, por simplificar para nós os sentidos que estão no Antigo Testamento para serem cumpridos em Cristo. Um desses momentos é exatamente o texto que nós lemos, que está aqui em 1 Coríntios 5, versos 7 e 8, onde ele traz elementos principais da Páscoa, que é o cordeiro e também os pães sem fermento, apontando para Jesus. Quando ele diz, pois Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Ele está trazendo o que está em Êxodo, capítulo de número 12. Além disso, ele vai trazer os pães sem fermento, que são os pães da sinceridade e da verdade, que está também naquele episódio da saída do povo de Israel do Egito, quando tem o cordeiro imolado e os umbrais da porta ali sendo marcados pelo sangue, né? E também nós temos os pães ázimos naquela mesma noite, pães sem fermento. Então, Paulo está trazendo esse simbolismo, né? Esses elementos principais da Páscoa judaica para atribuí-los e para trazê-los a Cristo, porque Cristo é o cumprimento, ele é o grande cordeiro pascal. Quando a gente vai abrir a carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, nós vamos ver Pedro falando sobre esse cordeiro. E quando Pedro vai dizer sobre ele, Pedro vai voltar ainda antes de Êxodo capítulo 12. Porque Pedro vai escrever o seguinte: vocês não foram comprados com prata, com ouro ou com coisas quaisquer desta vida, mas vocês foram comprados com sangue precioso de um cordeiro imaculado, conhecido antes da fundação do mundo. Então, o Cordeiro Pascal, do qual Paulo está trazendo, vindo de Êxodo 12, Pedro foi ainda para um período anterior ao que Paulo está descrevendo, para dizer que, na verdade, esse Cordeiro já havia sido conhecido antes da fundação do mundo.
O que quer dizer que a Páscoa, ela não começa em Êxodo capítulo 12. Então, é normal nós observarmos as pessoas identificarem a Páscoa apenas como saída do Egito. Ela também representa a saída do Egito, mas não é exatamente esse o ponto central e principal da Páscoa. A Páscoa não começa na saída do Egito, não começa em Êxodo 12. Em Êxodo 12, ela é institucionalizada. É em Êxodo 12 que ela começa a ser comemorada. Mas o seu projeto, a sua origem, é desde a eternidade. É o que Pedro está escrevendo para a gente. Então é importante nós entendermos esse ponto, que a Páscoa não é simplesmente um evento, mas a Páscoa ela é uma revelação progressiva da redenção de Deus. Então não é Moisés quem cria a Páscoa, mas é um plano que Deus revelou e vem revelando ao longo da história. Então começa com uma tipologia no Antigo Testamento, isso é cumprido em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e isso dá continuidade por meio da ceia do Senhor. Então, por isso que temos 3 etapas aqui: Antigo Testamento, Novo Testamento, cumprimento em Cristo, e a igreja com a ceia do Senhor. Por isso é necessário nós fazermos 3 aulas sobre esse assunto. Então, a aula de hoje, a primeira aula, é sobre a origem da Páscoa, um projeto do Cordeiro desde o princípio. Para ficar ainda mais claro, nós devemos abrir o texto que está em Apocalipse, capítulo 13 e verso 8, onde está escrito: "E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Este Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto é muito afirmativo, porque ele está trazendo um Cordeiro que não foi morto no tempo, não foi morto durante a história. É um Cordeiro que já foi morto desde a fundação do tempo. É uma afirmação de que o plano eterno de Deus, o sacrifício, já estava determinado em seu projeto. Então, o que é Páscoa? Nós vamos falar disso futuramente, mas Páscoa, que é a palavra Pessar, a palavra Pessar é passar por cima. Então, havia ali um anjo da morte no Egito, que esse anjo passaria matando ali, dissipando os filhos primogênitos. Mas a casa que estivesse com o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo da morte passaria por cima e não ia ferir o primogênito daquela casa. Então, passar por cima é o livramento que vem da parte de Deus, mas por meio do sangue que está no umbral da porta. Então, nós temos aqui algo muito sério. A Bíblia diz que Deus tem um plano, esse plano foi determinado, e esse plano visa um elemento central. Esse elemento central é o Cordeiro. Então, antes da fundação do mundo é o projeto. Quando Deus funda, quando ele começa a criação, então ele começa a trazer as sombras para o Cordeiro que viria. E uma dessas sombras está exatamente no Éden. Então, antes da fundação do mundo, Pedro diz para a gente, mas também quando o mundo é criado, Deus começa a distribuir mensagens claras que apontam para o verdadeiro Cordeiro. Então, nesta primeira aula, nosso objetivo é desenvolver este plano, este projeto do Cordeiro no Antigo Testamento. Isso começa desde a eternidade como um plano de Deus, e depois isso passa para a criação, porque durante os 7 dias de criação, Deus já começa a destrinchar para a gente quais são os seus planos, inclusive os moedins de Deus, os tempos determinados na criação de todas as coisas, já estava apontando para a Páscoa. Nós temos também a queda do ser humano, e com essa queda a necessidade de redenção, a necessidade de sangue. Após nós temos os sacrifícios feitos pelos primórdios, depois pelos patriarcas. Após eles, nós temos um povo sendo feito por Deus no Egito, o povo de Israel. E quando esse povo vai sair do Egito, Êxodo capítulo 12, temos a institucionalização da festa de Páscoa. Então, nós vamos galgar esse caminho de forma assim, muito responsável, para você entender qual é o projeto de Deus por trás desta Páscoa. O Cordeiro é o elemento central, mas nós vamos entender como foi que Deus desenvolveu o seu plano. Mas para isso é necessário irmos para a nossa lousa de explicações, para o nosso quadro explicativo, e lá nós vamos ver de forma mais clara como é que esse plano vem sendo desenvolvido, para chegarmos até Êxodo capítulo de número 12, para entendermos quando é que essa Páscoa é institucionalizada. Então o que nós precisamos entender é que a cruz não foi marcada em cima da hora, não foi uma resposta improvisada ao pecado. Porque se o Cordeiro ele já foi conhecido antes da fundação do mundo, quer dizer que o projeto de redenção já estava no agendamento de Deus.
Então, como é que a história entra nesse cenário? A história entra apenas como palco. Palco onde esse agendamento se cumpre. Palco onde esse agendamento vai se desenrolar. Então, cada movimento, cada altar, cada ação, cada personagem ali não é aleatório, não é fruto do acaso, mas são marcos deste cronograma divino que já estava desde a eternidade planejado por Deus. Então, quando olhamos para esse mapa, esse tempo de Deus, nós vemos desde o Éden, na criação de todas as coisas. É importante entendermos isso aqui, porque existe em Gênesis capítulo 1, verso 14, uma palavra em hebraico chamada moedim. O que é moedim? Moedim são tempos determinados. Olha o que está na palavra do Senhor. Gênesis 1 e verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Quando nós lemos esse versículo, geralmente nós temos uma tendência a compreender como se a criação do sol, da lua, dos luminares, fosse apenas para marcar as 4 estações do ano. Mas não é exatamente isso que o texto está trazendo para a gente. Quando nós observamos, existe aqui a palavra chamada sinais. Isso é importante porque dentro da Bíblia, geralmente, sinal tem a ver com profecia. Então, desde a criação, Deus já vem mostrando o seu projeto de redenção. Porque esse moedim de Deus, o tempo determinado, não é restrito às estações, como eu disse, mas há um significado que vai muito mais profundo. É tempos designados, é encontros marcados. Moedim são convocações. Então Deus fez o sol e a lua para que haja essa convocação futura, para que haja um tempo determinado para que alguma coisa aconteça. Mas é necessário que um tempo chegue para que isso vá acontecer. Então, por isso, a criação do sol e da lua, para que exista o tempo. Uma vez que existe o tempo, agora podemos marcar a determinação do cumprimento de alguma coisa. Então, o moedim é para trazer e para nos levar a Levítico capítulo 23 e verso 2, que vai nos dizer o seguinte, olha, os filhos de Israel, dize-lhes a eles, as festas do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas festas. Então, a Páscoa é a primeira festa. O Senhor está falando em Levítico 23 que existe as suas festas, as festas do Senhor que convocareis, elas são santas convocações, porque estas são as minhas festas. A palavra festa aqui é a mesma palavra moedim, que é utilizada lá na criação do sol e da lua para tempos determinados. Então, o que Deus, a grosso modo, está dizendo no verso 2 do capítulo 23 de Levítico é o seguinte, diga aos filhos de Israel e dize-lhes que os tempos determinados do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estes são os meus tempos determinados. É a mesma palavra. Só que aqui existe a palavra festa como comemoração, mas não só comemoração. Ou seja, essa data é uma data que foi determinada por Deus. Entende como isso é muito mais profundo? Então, essa é a nossa observação. Então, o que aparece lá em Gênesis capítulo 1 e verso 14 como uma estrutura, em Levítico 23 vai aparecer como um calendário redentivo de Deus. Isso é muito importante. Então, dentro da cultura judaica, o povo judeu, eles não medem o tempo pela cronologia, eles medem o tempo teologicamente. Tanto é que cada festa das 7 festas judaicas, todas elas começam com o ciclo lunar. Ou seja, a lua é quem determina o início dessas festas. Por isso que Deus fez o sol e a lua para tempos determinados. Ou seja, para começo dessas festas. Então não é só comemoração. São festas proféticas que apontam para algo muito maior, algo muito mais revelador. Então há algo simbólico, algo aqui que é revelacional, implícito nessas festas. Para entendermos que Deus não age com o improviso. Para entendermos que Deus ele trabalha com tempos determinados. É um agendamento divino que vem se desenrolando ao longo da história. Então, quando nós olhamos para o tempo de Deus, isso está logo no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo de número 14, com a palavra moedim. Mas nós temos algo muito importante. É no Éden também que nós temos o primeiro sacrifício. Então, isso não acontece em Êxodo capítulo 12 na Páscoa. Isso acontece lá no Éden, em Gênesis 3 e verso 21. Isso é importante entender por quê? Porque neste versículo está escrito assim, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, para o casal,
túnicas de peles e os vestiu. Então o que acontece? Quando o homem cai, quando tem a queda, o que vai acontecer? O homem tenta tapar esta queda, ele tenta tapar o seu erro, ele está com vergonha, está se escondendo de Deus, e por isso, por causa da sua vergonha, ele vai criar uma roupa de folhas de figueira. Deus tira essa roupa de figueira porque não é pela força humana que o pecado é expiado, é o que Deus está querendo dizer aqui, porque há um projeto determinado para esse plano de redenção. Então, antes de haver a queda, já havia um plano de redenção. Antes de haver o pecado, já havia um plano eterno, a redenção, o Cordeiro. Lembre-se disso. Então, Deus ele faz roupa de peles no lugar das roupas de figueira, para deixar bem claro que é por meio do sangue, é por meio do sacrifício que os pecados são cobertos, que os pecados são perdoados. Porque antes de haver pele, houve morte. Não dá para se tirar a pele de um animal se o animal não veio a óbito. Então houve um sacrifício. Um animal teve que morrer no Éden para que a sua pele fosse retirada, para que Deus fizesse então essa vestimenta. Então o pecado traz nudez. Para que essa nudez seja coberta é necessário o sacrifício. E uma vez coberto, isso são vestes de justiça imputada. Só que foi imputada em alguém, não foi imputada no homem. Foi imputado em alguém que substituiu o homem. Então o homem seria condenado à morte, mas alguém morreu e essa pele foi retirada para que a justiça fosse imputada, né, nesse animal morto, sacrificado, para que o ser humano fosse coberto de seus pecados. Olha como é que isso é importante. Isso vai apontar diretamente para quem? Para Jesus. Apontar diretamente para o Messias. Porque se lermos Isaías 61 e verso 10, nós vamos ter algo muito importante. Está escrito: regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Então, o manto é a justiça de Deus imputada, e a gente vê que o ato de cobrir com essas vestes são vestes de salvação. Então, desde o Éden, Deus já estava dizendo algo muito poderoso. Deus estava dizendo: o pecado não será coberto pelo esforço humano. O pecado só pode ser coberto por meio do sacrifício. Então, entende que isso faz parte de um plano de Deus que vai se desencadeando e o primeiro sacrifício já estava implícito lá no Éden? Isso é muito importante. Mas Deus vai desencadeando isso, né? É um plano revelador de redenção. Até chegarmos em Êxodo 12, nós precisamos passar rapidamente por Abel. Lá no capítulo 4, verso 4 do Gênesis, nós temos um sacrifício que agrada a Deus. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? O versículo diz assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Você prestou atenção na leitura? Nós lemos que Abel trouxe dos primogênitos. Esta é uma palavra muito importante. A palavra primogênito. Por que essa palavra é muito importante? Meus queridos, primogênito é o Cristo. Cristo, ele é o primogênito. Se nós lemos Colossenses 1:18, nós vamos ter uma verdade absoluta. Está escrito: ele é Cristo, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O que é preeminência? É a qualidade de quem está acima de todos. Preeminência é a qualidade privilegiada em relação a outros. Ou seja, o sacrifício de Cristo é maior do que todos os outros anteriores. Só que esta ideia começa exatamente em Abel, na oferta de Abel. Então ele traz a gordura. Isso é muito importante, porque a gordura na Bíblia é a melhor parte. É o que Deus pede, a melhor parte. Existe algo melhor do que Cristo, irmãos? Não. Então aqui já quebra uma frase onde diz: o melhor de Deus está por vir. Não, não existe o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio e é o Cordeiro de Deus. Ele é o melhor que poderia acontecer. Então esta gordura aponta para o melhor, o primogênito, entregando o quê? O seu melhor. Porque não é só gordura. Tá? Tem um segredinho aqui que você precisa compreender. Quando Deus pede a gordura do animal, é a melhor parte. Porém, existem duas palavras, shelev e shuman, que são atribuídas para a gordura. Só que ambas estão em diferentes lugares. Elas estão inseridas em diferentes pontos do corpo. Então, a gordura chamada shelev,
ela é que cobre as entranhas, cobre os rins, ou seja, é aquele tipo de gordura que ela cobre os órgãos, né? Então nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Deus ele pede o shelev, ele pede aquela gordura interna que vai justamente cobrir as vísceras, cobrir o fígado, né? Cobrir todos os nossos órgãos internos. A shuman já é a gordura comestível, aquela que os sacerdotes comiam no templo. É aquela gordura que está envolvida no meio do músculo, no meio da carne. Essa poderia ser comida. Mas a shelev, não. A shelev é a gordura que cobre os órgãos. Isso está em Levítico, capítulo 13, verso 17. O Senhor proíbe que come a shelev, porque a shelev é a gordura que é só para Deus. Porque ela vem de dentro, é uma gordura interna, envolve os órgãos vitais. Então, ela vai representar aqui, de fato, uma vida interior sendo entregue a Deus. Então, a gordura shelev é algo interno, é a vida interna, ou seja, é o seu ser, é o seu íntimo, o melhor que você tem, entregue no altar de Deus. Então, a gordura shuman, comestível. A gordura shelev não é comestível porque ela é exatamente para Deus. Esta gordura que Abel levou no seu sacrifício que agrada ao Senhor. E quando lemos Hebreus 11 e 4, há uma verdade absoluta, Hebreus 11 e 4, nos diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, o primeiro mártir aqui tem um impacto duradouro. As ofertas de Abel têm um impacto duradouro, porque mesmo depois de morto, continua falando, o seu sangue ainda fala. Isso aponta diretamente para Jesus, que foi morto, mas reviveu, e o seu sangue ainda fala. Olha como é que isso é importante. Então Deus ele vai estabelecer esse padrão. E você precisa compreender. O padrão é, sem sangue não há aceitação. Esse é o padrão de Deus. Hebreus 9, 22 está escrito que, como efeito, quase todas as coisas, quase, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que seria remissão de pecados? Remissão significa cancelamento. Remissão é perdão. Remissão é dívida paga ou libertação. Então não há libertação, não há cancelamento de dívida se o sangue não for derramado. Nós temos outro exemplo em Noé, desse padrão de Deus. O que Noé representa para a gente, significa para a gente, é aquele altar que ele vem após o juízo. Gênesis 8, a partir do verso 20, nós vamos entender como é que esse altar entra depois do juízo. Porque o que acontece? No enredo ali de Noé, nós observamos que é o juízo de Deus contra o pecado da humanidade. Então, há um pecado exacerbado, nós entendemos isso no capítulo 6. Então, o Senhor vê a abominação do pecado da raça humana e vai, então, trazer o seu juízo contra ela. No momento em que Deus vai trazer o juízo contra a raça humana por causa do seu pecado, isso está apontando para o tempo do fim, né? É por isso que Cristo, quando ele vai falar da sua segunda vinda, lá em Mateus 24, ele vai mencionar Noé, ele vai dizer, assim como foi nos dias de Noé, também será na minha vinda, justamente para você entender que o que está em Noé é profético. Então, em Noé, vem o juízo de Deus contra o pecado da humanidade, como acontecerá no tempo do fim. Mas ali havia Noé, que andava com Deus, Noé e a sua família. Por isso que a Bíblia diz que Noé entrou na arca, ou seja, ele mais 7 pessoas. 8 pessoas estavam na arca. E o número 8 aponta para a eternidade. Isso é muito importante você entender. Então, qual é o desfecho? Quando passa o tempo do dilúvio, ou seja, passa o juízo de Deus contra a humanidade, nós entramos então em um altar. Ele faz um altar após o juízo ser derramado sobre a terra. Capítulo 8 do Gênesis, versos 20 e 21, está escrito: E edificou Noé um altar ao Senhor, e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu cheiro suave. O que é importante é, no versículo nós temos a palavra altar e a palavra sacrifício. Então, aqui nós temos o cheiro suave, que é como Deus recebe isso, ou seja, há uma aceitação de Deus. Quando Deus aceita alguma coisa, isso é sinônimo de paz. Isso é apaziguamento, ou seja, é por meio do altar, é por meio do sacrifício,
É por meio do sangue derramado que isso sobe para Deus com um cheiro suave e ele aceita. Ou seja, aqui há entre o homem e Deus uma amizade, mas isso só é possível por meio do altar, por meio do sangue derramado, por meio da oferta e do sacrifício. Não é o esforço de Noé, não é o esforço humano, é o que traz aceitação por meio do derramamento de sangue. Olha como é que Deus vem desencadeando isso para a gente. Outro ponto importantíssimo é entendermos Abraão nesse cronograma de Deus, nesse projeto, nesse agendamento para a Páscoa. Por que é importante? Porque o cordeiro que Deus proverá está em Abraão e Isaque no Monte Moriá. Você vai encontrar isso em Gênesis 22 e verso 7. Quando nós olhamos para o enredo bíblico, vai estar escrito o seguinte: E disse Isaque a Abraão: Onde está o cordeiro para o holocausto? Observe a pergunta: aonde está o cordeiro? Tá? Onde está o cordeiro? Disse Abraão, olha a resposta de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. O que é muito importante é que aqui a palavra é proverá. Proverá é algo muito direto. Porque o texto diz que Deus proverá, mas não para Isaque, não para Abraão. O texto diz: Deus proverá para si o cordeiro. É para o próprio Deus. Ou seja, Deus já tem o seu cordeiro. Ele providenciará para si o cordeiro. Agora, quando nós vamos para a semântica, quando nós vamos para a palavra original, não é um verbo apenas que está preso ao passado ou ao futuro, como parece ser a palavra proverá. Porque o tempo verbal do hebraico bíblico não é como o nosso tempo verbal. Essa palavra ela está num tempo imperfeito. Ou seja, é algo contínuo, é um sentido de uma ação. Então, na realidade, o que Abraão está dizendo é: Deus já está providenciando para si o cordeiro. Ou seja, é algo, meu filho, que não vai acontecer e nem algo que está acontecendo agora, mas é algo que Deus já vem provendo, ele já vem vendo, ele já vem organizando o seu cordeiro. É algo que já vem de antes, está passando por nós e continuará até o moedim, até o tempo determinado por Deus. E a pergunta é: aonde está o cordeiro? Mas o texto diz que aparece um carneiro para substituir e não um cordeiro. Porque o cordeiro já era a providência do próprio Deus. O carneiro ali foi para substituir de forma imediata o que estava acontecendo. Ou seja, ao invés de Isaque ser sacrificado, aquele carneiro que já era um animal adulto, que estava preso pelos chifres, ele estava ali para substituir Isaque. Mas o cordeiro que Isaque faz a pergunta não estava ali. Esse cordeiro era para um tempo determinado futuro. É muito importante entendermos. Então, esse relato de Abraão com o cordeiro que Deus proverá é algo que aponta diretamente para o sentido da Páscoa. Para você entender como é que Deus vai desencadeando. Porque se lermos Gênesis 23 e verso 13, está escrito: E tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O carneiro foi para substituir imediatamente. O cordeiro era um apontamento para o futuro. Por isso que Abraão responde: Deus já está providenciando o seu próprio cordeiro, meu filho. Por isso que em João 1,29 está escrito: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a resposta da pergunta de Isaque, que aconteceu milênios antes do primeiro século, quando Cristo encarnou. Então Deus ele não pediu Isaque para tomá-lo de Abraão. Ele pediu Isaque para revelar em Isaque e no enredo o cordeiro que seria de Deus, mas que viria mais à frente. Devemos também entender como é que isso é desencadeado em José. Porque após Abraão, Isaque e Jacó, Jacó precisa descer para o Egito. Lembramos que José foi vendido por seus irmãos, mas ele torna-se governador no Egito, e agora os seus pais, o velho Jacó, mais 70 pessoas, descem para o Egito. E lá eles se instalam. Se instalando no Egito, este povo deixa de ser uma família para se tornar uma nação. O povo vai crescendo e passaram-se lá cerca de 430 anos. Por que é importante? Porque esse cenário de José e do Egito é um cenário de redenção. Ou seja, o povo ali, 430 anos, já era algo estabelecido nesse projeto de Deus, e essa nação seria protagonista da Páscoa, do que viria, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 12. Mas isso está implícito já desde Êxodo, capítulo 1, versos 13 e 14.
Vamos entender o texto? Está escrito assim: e os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes amarguraram a vida com dura servidão, em barro de tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que duramente os faziam servir. No Egito, o povo está preso. Há um sistema que consome as suas vidas por meio do trabalho, para fazer tijolos o tempo todo. Eles não tinham tempo para mais nada a não ser para servir o faraó e obrigatoriamente servir o faraó. Então nós vamos perceber Deus permitindo o cenário de opressão para revelar a redenção. Então em Isaac o Senhor cria aquele cenário para em Isaac revelar quem é o Cordeiro de Deus. No cenário do Egito, lá com José, depois de José, que o povo entra em estado de escravidão, esse cenário é para revelar o plano de redenção de Deus. Então é um povo que vai ser tirado do Egito futuramente. E Deus permite isso para que o seu plano venha sendo revelado de forma contínua. Então entende que aqui nesse momento, é o momento que o Cordeiro começa a tomar um pouco mais de forma, é quando a Páscoa começa a ser instalada. Então, antes da libertação do povo de Israel aqui do Egito, houve escravidão, sim, mas antes da libertação, antes da saída, uma necessidade, o Cordeiro. Uma necessidade, o sangue derramado no umbral da porta. Entende como é que Deus vem desencadeando isso desde a eternidade? Então a Páscoa começa muito antes de Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12 é Deus revelando este plano por meio desta festa chamada Pessar, chamada Páscoa. Então em Êxodo capítulo 12 é que nós vamos ter a instituição da Páscoa. Capítulo 12, verso 5 a verso 7, está escrito assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, meus irmãos, o sangue que liberta está aqui em Êxodo 12 e verso 7. Quando observamos Êxodo capítulo 1, nós temos o faraó comandando a mortandade dos filhos do povo de Israel, do povo hebreu. Lembra disso? Então, se no capítulo 1 os filhos de Israel estão sendo mortos, derramando o seu sangue, sendo um decreto do faraó, no capítulo 12 do Êxodo, nós temos o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, só que agora para salvar os filhos do povo hebreu. Então, olha que contraste lindo, e é o que Deus está trazendo para a gente. Por meio do sangue é que há libertação, por meio do sangue é que há vida. Quais são os elementos centrais, então, dessa instituição da Páscoa, ou seja, dessa saída do povo de Israel? É necessário que tivesse o quê? O cordeiro, o sangue, os umbrais, o pão ázimo, ervas amargas e também tinha que ter a postura. Isso são os elementos que compõem a Páscoa naquele momento. Então, para ser um cordeiro que pudesse ter as características de que seria um substituto, o animal não poderia carregar as imperfeições do mundo. Por isso que tinha que ser um imaculado, sem mancha, mas assistido pela própria família que o imolaria. Então não podia ser com defeitos do mundo, mas deveria ser mantido de forma íntegra. E é esse cordeiro que derramaria o sangue. Este sangue é importante porque Êxodo 12, verso 13 está escrito: e aquele sangue vos será por sinal. Isso é importante, porque nós vimos isso onde? Lá no tempo de Deus, em Gênesis capítulo 1 e verso 14, no Moedim. Deus disse: isso será por sinal meus tempos determinados. Aqui chegou um tempo determinado e esse sangue servirá como sinal. O que é sinal aqui? O sinal é uma marca visível. E essa marca visível é o que vai categorizar um sinal de proteção. Ou seja, é um penhor, é uma evidência de uma aliança, como um arco-íris, por exemplo, como a circuncisão no povo de Israel era um sinal de aliança. Aqui também, o sangue aqui no umbral da porta simbolizava um sangue de proteção, um sangue de aliança. Por isso que o sangue
é importante, é o sangue que sela esta aliança. Por isso Cristo pega o copo, a taça, né, o cálice e diz: essa é a nova aliança no meu sangue, é o penhor, é a garantia, está no sangue. Esse contexto é muito importante, por quê? Porque no Egito havia esse carneiro chamado Amon, que depois ele é transformado no nome de Áries, que também é representado por um cordeiro, era a encarnação de Amon-Ra. Quem é Amon-Ra? O rei de todos os deuses do panteão egípcio. Por que isso é importante? Porque há um confronto aqui. Para o povo de Israel, o cordeiro simboliza Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na cultura egípcia, isso era uma afronta. O que Deus está dizendo é que ele é maior do que Amon, que ele é maior do que Áries. Porque se é um animal sagrado que não pode nem tocar nesse animal, o Senhor está ordenando que ele seja morto. Então Deus está deixando bem claro, não importa se o que você tem aí represente um símbolo egípcio, não tem problema. O sangue que será derramado é que vai ser usado para proteger esta casa. E o que é importante dizer também é que na cultura egípcia era normal, nos umbrais das portas das casas dos egípcios, estarem escritos e grifados nome de deuses, principalmente o Deus que era o padroeiro daquela família, o protetor daquela família. Então, quando o sangue do cordeiro é colocado nos umbrais das portas do povo de Israel, dos filhos de Israel, ali é um recado bem gritante e um recado bem claro. Quem protege essa casa é o Deus de Israel. Quem está cobrindo esta casa de proteção é o Deus de Israel. Não é Amon, não é Maat, não é Osíris, não é Ra, não é nenhum desses deuses do panteão egípcio. Quem está protegendo nossa casa é o sangue do Cordeiro de Deus. É um recado tremendo e maravilhoso nos dias em que esse evento está acontecendo. Então, qual é a identidade visual? O sangue nos umbrais dizia: quem mora aqui não pertence ao faraó. Quem mora aqui não pertence ao Egito. Moramos aqui no Egito, mas pertencemos ao Senhor. Olha como é que a coisa começa a tomar corpo, como a coisa começa a tomar figura. Havia também nesse enredo a questão do pão ázimo, que nós começamos nossa aula lendo 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, quando Paulo fala dos pães. Exatamente, porque no enredo aqui da Páscoa, do Cordeiro e do sangue e dos umbrais da porta, temos também o pão ázimo, que é o pão sem fermento. Porque na cultura judaica, quando nós observamos o que é fermento, fermento é aquilo que fala sobre corrupção. O fermento é aquilo que faz com que a massa se eleve. É algo fora da massa que é inserido nela para que ela possa crescer. Ou seja, é um crescimento artificial. É um crescimento provocado. E isso na cultura judaica vai trazer a ideia justamente de uma corrupção da massa, de algo que é feito fora do seu padrão original. Porque se você pegar uma massa de trigo ou uma farinha de trigo e fazer sem o fermento, ela não vai inchar. É o normal, é algo que é natural e normal. O fermento, por sua vez, é algo inserido para elevedar esta massa. Então, olhando na cultura judaica, o fermento, que é o shemetz é exatamente o que representa no mundo espiritual o orgulho e representa a corrupção. Então, sem esse fermento que infla a massa, o que nos infla? Nosso orgulho. O que nos infla? Nossas próprias obras. Então não é necessário que tenhamos nossas próprias obras para sair do Egito. Não é inflar o meu ego e o meu orgulho para sair do Egito. Mas é em humildade estar apenas sendo trigo. E ponto. Então os pães ázimos são pães puros, pães sem fermento, ou seja, sem orgulho humano, sem altivez, sem o pecado, ou seja, sem a corrupção que infla. Era um exercício de humildade, porque não estava elevedado e nem inflado pelo ego ou pelo orgulho. Então trata-se de uma humilhação, trata-se de humildade. É um pão plano, é um pão sem ar, é um pão sem arrogância, é um pão sem estar inflado. E de prontidão, seguir o chamado de Deus sem demora. Quando eu estou em humildade, eu sigo as palavras de Deus sem demora, sem questionar. Por isso que tinha que ser comido às pressas para sair do Egito. Havia também o que? As ervas amargas. Isso é importante, porque as ervas amargas aqui, é o merorim, vai trazer para a gente o que categoriza o sofrimento do povo
o tempo em que eles passaram no Egito. Então, vai significar sofrimento, que é memória da escravidão desse povo. Não esquecendo de onde foi que Deus os tirou. Isso aqui é uma pedagogia pelo paladar. Olha como é que Deus vai transformar isso aqui. Isso aqui é um objeto em que a pessoa sinta o gosto amargo, chore sobre isso e lembre de onde estava, de onde Deus o tirou e para onde Deus está o levando. Isso aqui é muito lindo para a gente, porque nós estamos vivendo em um verdadeiro Egito, onde o faraó quer nos sugar e nos escravizar. Mas há o Cordeiro de Deus que possibilita essa nossa libertação. E quando nós somos libertos, nós devemos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Quando olhamos para trás e perceber o quanto nós fomos escravos nas mãos do faraó. E agora se alegrar em humildade, sem a elevação do orgulho, sabendo que não foi por nossas próprias causas ou por nossas próprias obras que fomos salvos, mas pelo sangue do Cordeiro que nós tivemos a possibilidade de sermos libertos da escravidão do Egito. Por isso que devemos ter muito cuidado e andar com postura. Que postura é essa? É um elemento aqui chave também da saída do povo do Egito. Postura. O que Deus quer é isso. Êxodo 12, verso 11 está escrito: cingidos os vossos lombos. É assim que vocês têm que sair. O que significa cingir os lombos? É estar pronto. É uma prontidão. Prontos para se mover, prontos para sair, prontos para caminhar. É uma orientação para comer com o cajado na mão e com sandálias nos pés. Porque quando o Senhor determinar, não importa que vocês estejam na mão, saiam, caminhem, vamos andar, ou seja, estejam prontos para se movimentar. Por isso é cingindo os vossos lombos, está prontos. O que significa cingir os lombos? É amarrar a túnica com um cinto, né, para as pernas ficarem livres para caminhar. Você levantava-se então aqui a roupa e cingia na cintura, para que as pernas ficassem livres, para que você pudesse caminhar de forma apressada. Isso é importante porque esse é o fim da mentalidade estática. Isso é o fim da mentalidade simplesmente egípcia e também estética, e é o início de uma mentalidade de peregrino em movimento. Então vamos deixar essa nossa inércia, vamos deixar essa nossa paralisação da escravidão que é no Egito e vamos peregrinar, vamos andar, vamos caminhar. Esteja pronto para isso. Então a Páscoa, ela é familiar. É importante você entender que faz parte da família. Ela é pedagógica, ela é um memorial. Por quê? Porque Êxodo 12, 26 e 27, o Senhor diz assim, olha, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então a Páscoa é familiar. A Páscoa aqui, ela é um memorial, ela é pedagógica, ela é para ensinar. E houve uma reação do povo aqui nesse versículo. É importante que nós lemos. Quando o povo entendeu que Deus os livrou da dura servidão, isso através do sangue substituto, o povo se inclinou e adorou. Olha que texto maravilhoso. O que é isso? O adorar a Deus é um ato de reconhecimento e gratidão. Gratidão não pela condição humana, mas gratidão pela ação e pela providência divina. A graça veio do Senhor. A misericórdia veio do Senhor. O plano de redenção veio do Senhor. E por meio deste sangue, desse cordeiro, nós temos apenas gratidão. Temos apenas agradecimento pelo que Deus fez. E nós vamos fazer como? Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, meus queridos, esse é o significado profundo da Páscoa que nós vamos dar continuidade. Que o Cordeiro torna-se um símbolo central da identidade de Israel a partir desse momento. Aqui começamos o conceito de Páscoa, porque o objetivo de Deus, ao instruir o povo no diálogo na mesa entre os pais e os filhos, era para garantir que ninguém se esquecesse da amargura do Egito, que foi vencida pelo sangue do Cordeiro,
Então, a Páscoa é uma transmissão de fé. Transmissão de fé. Ou seja, cada pai, cada mãe, à mesa com seus filhos, deveriam falar para eles, ensinar a eles, relembrar com eles o que havia acontecido lá na saída do Êxodo. Mas o ponto central não é a saída. O ponto central é o Cordeiro. Sendo o Cordeiro o ponto central, estamos falando da fé na redenção providenciada por Deus. Então, o que é Páscoa, na verdade? Páscoa é a transmissão da fé de geração após geração. Então, isso vai sendo transmitido geração a geração até chegar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai aparecer no século I, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o sentido de Páscoa. E nós vamos agora aprofundar um pouco mais o que é o Pessar, o que é Páscoa, para ficarmos um pouco mais inteirados nesse assunto antes de partirmos para a nossa segunda aula. Então, depois de vermos esse cronograma, esse passo a passo do projeto do Cordeiro, agora vamos entrar a fundo no sentido real e literal da palavra Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica chamada Pesar. Pesar significa passar por cima. Só que não é simplesmente passar por cima. A ideia é que o anjo da morte viria para poder matar os primogênitos em todo o território egípcio, mas aquela casa que estivesse com o umbral da porta com o sangue marcado, esse anjo da morte passaria por cima e não mataria o primogênito da casa. É interessante entender que não é só o fato de passar por cima. Pesar também era um ato militar, que significava proteção, proteger, ficar sobre. Então não era só que o anjo simplesmente passava por cima para não matar o primogênito, mas além disso, havia ali uma proteção. Era um ato de ficar como guarda sobre aquela casa. Então a casa não só era livre, né, da ação do anjo da morte, como também ela era protegida, ela era guardada. Isso está em Êxodo capítulo 12 e versículo de número 27, quando naquele enredo que Moisés vai institucionalizar a Páscoa, ele vai dizer, esta festa é para que vocês se lembrem do que está acontecendo aqui, e quando os seus filhos perguntarem, ele vai dizer, vocês responderão. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Esse é o grande objetivo aqui. Então nós vemos que não é só o ato de livrar da morte, mas também o ato de proteger e de guardar aquela casa. É importante dizer isso porque dentro da cultura egípcia nós temos algo muito forte. É que o faraó ele era considerado o protetor do Egito. O faraó era considerado o único capaz de manter o caos afastado. É muito importante você entender o contexto egípcio por trás de todo esse enredo, porque isso, culturalmente, vai te levar a esclarecimento e isso vai te deixar mais informado como era a situação que vivia o povo de Israel. Eu tenho, inclusive, uma dica para dar para você, que é um livro do Rodrigo Silva e do William Cardoso, muito bom, e eu recomendo para você A Bíblia e o Antigo Egito. É um livro onde você vai ter aqui muitas informações de arqueologia, de história, e vai te deixar muito mais entendido sobre o contexto que envolvia o povo de Israel. Então isso é muito bom para que você possa ampliar o seu campo de visão e entender um pouco mais sobre aonde o povo de Israel estava envolvido, para que você possa compreender, por exemplo, essas questões de que o faraó era considerado o único responsável por manter o caos distante. Mas nesse enredo, Deus está deixando bem claro, os primogênitos do Egito, todos morreram. Faraó não foi capaz de protegê-los, mas as casas dos filhos de Israel, que estavam com o sangue do cordeiro no umbral da porta, esses foram protegidos. É um recado bem claro para o faraó, para os deuses do Egito e para toda a nação egípcia. Então, na visão da Torá, naquela noite de Páscoa, o que acontece? O Senhor, ele se coloca à porta, porque ali está o sangue marcando a porta. Então, quando o anjo destruidor, o anjo da morte, o executor do juízo, passa para matar os primogênitos, o Senhor vai à frente. Ele vai à frente e fica à porta, e fica à entrada. Isso é importante, porque a porta da casa marcada com sangue vai caracterizar não apenas que o anjo da morte está ignorando aquela casa, muito pelo contrário. O anjo da morte, quando ele vem e ele observa o sangue, ele percebe que aquela casa está blindada.
ele não pode entrar. Então não é uma opção para o anjo dizer, eu não vou entrar porque eu não quero. Não é isso. É porque a casa está blindada com o sangue do Cordeiro. Porque o Senhor passando à frente deixa bem claro que o faraó, que seria o protetor da região do Egito, não é eficaz. Eficaz é Deus. Ele é o verdadeiro protetor de Israel. Então há aqui um juízo desviado. E esse juízo que viria sobre a casa não entra ali porque ele é desviado. Ele é desviado para quem? Desviado para o cordeiro. O cordeiro foi morto. O cordeiro é quem foi imolado. O primogênito da casa deveria morrer, mas ele não morre. Ele não morre porque esse juízo já foi desviado para o cordeiro. É por isso que Isaías vai profetizar dizendo que ele, Jesus, o verdadeiro cordeiro, levou sobre si as nossas iniquidades. Ou seja, o juízo era para nós, mas sobreveio sobre o cordeiro. É o que está acontecendo aqui em Êxodo capítulo 12. Também se tratando de cultura egípcia, nós vamos compreender que aqui há também um embate, né? Há aqui algo que vai contra a cultura egípcia, para deixar claro quem é o Senhor, para deixar claro quem é Deus. Por quê? Porque havia uma deusa na cultura antiga egípcia, uma deusa chamada Maat, e Maat era uma deusa responsável pela ordem cósmica, responsável pelo poder, pela proteção, pela verdade, pela justiça e também pelo equilíbrio. Isso é muito importante. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que o universo tendia ao caos. Só que Maat, essa deusa, ela era a força que mantinha as estrelas no seu lugar, que mantinha a ordem cósmica funcionando. Então, Maat era quem mantinha as estações do ano, de fato, funcionando, as cheias do Nilo de forma regular, ou seja, tudo funcionava de forma ordenada por causa de Maat. O que acontece? Essa deusa, ela era representada, para que você entenda melhor, ela era representada com uma mulher com uma pena de avestruz. Isso é importante porque sobre a sua cabeça essa pena de avestruz trazia a ideia de que isso era um símbolo máximo de leveza e de verdade. Por isso que nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 5, quando ele fala sobre os pães ázimos, ele vai falar sobre a sinceridade e a verdade, porque Paulo sabe do que ele está falando. Se ele está mencionando Êxodo 12, ele sabe que esse enredo de Êxodo 12 está envolvendo também cultura egípcia. Então, essa deusa que trazia a pena de avestruz, que havia um simbolismo ali de leveza e de verdade, é a deusa que traz a ideia do equilíbrio. Por que isso é importante? Porque ela também era considerada a filha de Ra. Quem é Ra? Ra é o deus Sol. Ra é o maior deus do panteão egípcio. Então, a alma das leis estava sobre Maat. Então Maat era quem trazia para o faraó a sua função, porque o faraó era conhecido também como um semideus, ou aquele que está diante do império, a mando dos deuses. Então você tem Ra, que é o maior deus, Maat, que era uma das filhas de Ra, e o faraó, ele era regido por Maat, a deusa do equilíbrio, a deusa da ordem. Ou seja, a ordem no império acontecia por causa de Maat, por meio do faraó. Olha como é que a cultura egípcia vai nos colocar justamente um esclarecimento maior sobre a questão da Páscoa nesse sentido. Vamos lá. O rei do Egito, o faraó, ele era visto como um guardião das leis de Maat. Ou seja, ele era um guardião, e se o faraó ele governasse bem, Maat estava bem, Maat estava em equilíbrio. Mas se o faraó não governasse bem, quer dizer que ela estava adoecida, ela ficava ferida, quer dizer que não estava nada bem. Mas nós temos aqui 10 pragas envolvendo a saída do povo do Egito. O que quer dizer que as 10 pragas aconteceram. Então Maat não estava desenvolvendo o seu equilíbrio, o faraó não estava conseguindo proteger o Egito, era Deus já deixando bem claro quem manda. Quem comanda é ele, não é Maat, não é Ra, muito menos o faraó. Mas para que a gente entenda isso com um pouco mais de profundidade, na cultura egípcia há um tribunal, ou havia um tribunal que eles acreditavam, né, o tribunal de Osíris. E no tribunal de Osíris, essa famosa Maat, a deusa do equilíbrio, ela está nesse julgamento, nesse tribunal, no pós-morte. O que significa dizer que o coração do falecido egípcio teria que passar por esse tribunal de Osíris. E no tribunal de Osíris, Maat,
a grande equilibradora da ordem, estava lá com a sua pena, a pena de avestruz. E a pena era o grande parâmetro. Então, o coração do falecido era colocado de um lado da balança e a pena de Maat colocada do outro lado da balança. Se a balança ficasse equilibrada, significa dizer que aquela pessoa não havia vivido uma vida de mentira, não havia vivido uma vida errada. Mas se o coração pesasse mais do que a pena de Maat, ela tinha que trazer o equilíbrio. Significa dizer que aquela pessoa morreu em pecado, morreu contra os deuses, ela faleceu num caminho errado. Então, esta pessoa, no além-vida, ela seria devorada, ela não seria preservada. Então, o que acontece? Era baseado nas obras, o resultado do tribunal de Osíris era baseado nas obras do falecido, que deveria estar em equilíbrio com a pena de Maat. Mas na Páscoa, que o Senhor ele vai institucionalizar em Êxodo 12, a Páscoa já é diferente. A Páscoa de Deus não é medido pelas obras. O equilíbrio da justiça de Deus não é medido pelo que o homem faz. Mas sim, a pesagem do coração é feita pelo sangue substituto. Se fosse olhar para as obras do povo de Israel, todos haviam morrido. Mas por que todos ali não morreram? Porque esse equilíbrio não é feito pelas obras humanas. Esse equilíbrio é feito pelo sangue do Cordeiro, é feito pelo sacrifício do Cordeiro, aquele que levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Há aqui um recado muito claro nesse conceito do que é o Pessar, no conceito do que é a Páscoa. É o juízo de Deus. Nós vimos 10 pragas acontecendo aqui. Esse juízo de Deus era universal sobre todo o Egito. Viria para punir todo o Egito. Então a morte estava ali passando por todas as casas. E qual era a diferença? Não era a bondade ou as obras de quem estava dentro da casa. O grande diferencial era se aquela casa estava marcada pelo sangue do Cordeiro. Então, ao matar o Cordeiro e ferir o primogênito do faraó, nós temos algo muito lindo. Deus estava aqui provando para Maat, para Osíris, para Ra e para o faraó, ele estava provando esta ordem que era impotente. A ordem do Egito era impotente diante da santidade e da providência de Deus. Então a Páscoa aponta não para a ausência de juízo, mas a Páscoa aponta para um juízo desviado por causa do sangue. Então Maat era a justiça baseada no equilíbrio das ações humanas, mas na Páscoa isso introduz a justiça de Deus, e a justiça de Deus é baseada na expiação pelo sangue. Então, assim nós chegamos à conclusão desta aula. Esta primeira aula foi para nós entendermos qual o conceito inicial, originário, do sentido real e literal do que é a Páscoa. Então nós percebemos que esse tempo foi preparado por Deus. Se observarmos dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus ele não agiu no improviso. Não foi improviso de Deus, mas foi tempos determinados, tempos preparados. Então, desde o Êxodo 1 até a 10ª praga, em Êxodo capítulo 12, nós vemos Deus ali descortinando, trazendo ali um preparo para o Cordeiro. Então, o Cordeiro sendo preparado no mês de Nisan, lá no capítulo 12, isso já havia sido algo regulado por Deus, assistido por ele. Então, os 430 anos do povo de Israel no Egito foi um processo de Deus, tudo calculado pelo Senhor. Para quê? Para que eles saíssem, deixassem de ser apenas uma família de 70 pessoas que desceram com Jacó, para se transformar em um povo. Mas um povo que precisava, para ser nação, precisava de uma identidade. Precisava de essa identidade que era marcada, que era selada, que era identificada pela marca do sangue do Cordeiro. Então, o povo de Deus é marcado pelo sangue do Cordeiro. É por isso que esse sacrifício feito ali foi um sacrifício revelador. Que revelação é essa? A revelação progressiva. Então, no Éden, Deus provê peles de animais, a morte de um animal, para cobrir a vergonha do pecado. No Monte Moriá, nós vemos Deus provendo ali um carneiro para ser substituto de Isaac. Tudo isso ali, apontamentos para Jesus. Já no Egito, Deus ele provê um cordeiro para substituir os filhos de uma nação, no caso, a nação de Israel. Então, o sacrifício deixa de ser um evento isolado e torna-se, então,
a base de sobrevivência. Só sobrevivemos por causa do sangue do Cordeiro. Então é neste momento que um padrão celestial é estabelecido, porque Deus, ele estabelece aqui um protocolo jurídico e espiritual. Que protocolo é esse? Substituição e aplicação. É o que nós vemos na Páscoa. O padrão é o quê? É o animal no lugar de um homem. A exigência é que ele seja sem defeito. A condição é que o sangue deve ser aplicado. Então esse padrão anula a lógica de Maat, do Egito, que era o mérito, quem trazia a salvação daquele falecido. Neste caso, é o sangue do Cordeiro, a única forma satisfatória e eficaz para trazer a salvação ao ser humano. E aqui está a lógica da graça, porque isso é provisão divina. Não foi Moisés quem quis colocar o sangue nos umbrais da porta, mas foi Deus quem disse para Moisés marcar as casas com o sangue do Cordeiro. A graça, a misericórdia, isso é provisão divina. Então a Páscoa ela foi instituída em Êxodo 12, mas não começa em Êxodo 12. Êxodo 12 ela vai ser revelada, ela vai ser evidenciada. Então em Êxodo 12, ali começa o relógio de Israel. Esse relógio é o calendário judaico que vai ser alterado justamente por causa do sangue do Cordeiro. Então é no Êxodo 12 que começa o calendário judaico. É no Êxodo 12, com a primeira das festas, que começa esse ciclo lunar. Ou seja, tudo foi modificado por causa do Cordeiro. Então, ela deixa ali de ser apenas um evento de escape, de saída do Egito, e esse evento agora torna-se uma instituição memorial. Todas as vezes que eles forem festejar a Páscoa, eles vão se lembrar do que aconteceu naquele dia. É um ritual judaico que transforma escravos em homens livres, prontos para marchar. Por isso que a Bíblia manda estar com os lombos cingidos na hora de sair do Egito. Então, meus queridos, a Páscoa não nasce aqui no Egito, mas ela foi revelada, ela torna-se visível a partir dessa data. Então, o Egito foi apenas o quê? Um cenário. O Egito torna-se apenas um cenário, mas o autor de tudo isso já havia escrito este roteiro. Esse roteiro já havia sido feito pelo Senhor. Então, a ideia de um substituto morrendo para que o culpado fosse poupado e vivesse, ou seja, o juízo fosse desviado, isso remonta ao conselho eterno de redenção que vem, claro, da parte de Deus. Então, o carneiro preso lá no Moriá, como Abraão e Isaac, é um apontamento, é um eco para a Páscoa que viria logo depois. Então nós vemos que isso foi preparado antes mesmo que o primeiro tijolo fosse moldado no Egito. Antes de Jacó descer para o Egito, antes do povo de Israel ser formado no Egito por 430 anos, Deus já havia trazido esta verdade lá no Moriá como aquele carneiro substituto. Então, partindo aqui dessa primeira aula, para entendermos o que é Páscoa, ela é o quê? Ela é um fio escarlate, ela é um fio vermelho que atravessa toda a história até o fim dos tempos, mas começa na eternidade, começa desde o Antigo Testamento. E ela vai apontar, a Páscoa judaica, ela vai apontar e provar que a liberdade não vem de uma negociação política com o faraó, não é por negociações baseadas no governo humano. Mas isso só acontece por uma transição espiritual. Isso só vai acontecer se for mediante o altar. Então, o sangue na porta é o selo de que o juízo foi satisfeito e a vida foi preservada. Foi desviado o juízo para o Cordeiro e a vida dos filhos de Deus foi reservada, preservada por conta do sangue do Cordeiro. Então, esta primeira aula foi para nós entendermos qual é o conceito primário, qual o conceito primordial do que significa a Páscoa. Na próxima aula, aula de número 2, nós vamos entender este símbolo sendo cumprido no futuro. Então, o que nós tratamos aqui aponta para algo maior, ou seja, um cordeiro que não será mais apenas símbolo, como foi em Êxodo capítulo 12, mas agora é um cordeiro que definitivamente, literalmente, ele se assenta à mesa. Então, do Éden até o Êxodo, o sangue foi revelado apenas como um caminho, como um apontamento. Então, aqui surge uma pergunta para nós. Se tudo o que vimos no Antigo Testamento representa um símbolo, representa uma figura, um apontamento, então aonde está a realidade disso?
Aonde está o cumprimento dessas revelações progressivas feitas no Antigo Testamento? Porque se você observar, nenhum cordeiro foi capaz de perdoar pecados, de cobrir os pecados. Nós observamos que nenhum sacrifício resolveu esse problema. Então, aonde está a realidade do que está no Antigo Testamento? Aonde está a realidade? Aonde isso vai se desencadear? Se nós observarmos definitivamente, essa separação que havia entre Deus e o homem precisava ser solucionada. Mas nada do que foi feito no Antigo Testamento foi capaz de trazer a amizade entre Deus e os homens. Foi apenas paliativo. Foi apenas algo apontando para um futuro que seria maior. Mas quem é esse futuro? É o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, a história vai avançando. Aquilo que começou como um animal no Éden, como uma oferta no campo, como um altar após o dilúvio, aquilo que vai sendo um substituto no monte, um cordeiro numa casa no Egito, agora se move para algo muito mais profundo. Esse cordeiro agora tornou-se um homem. Agora esse simbolismo torna-se uma mesa, e isso acontece em uma noite. Quem vai começar dizendo isso para a gente é João Batista, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, verso 29, quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro do Antigo Testamento era um cordeiro que representava uma família. Cada casa tinha que ter o sangue no umbral da porta. Esse cordeiro agora não é mais o cordeiro da família. Cada família tinha que ter o seu cordeiro. Neste momento agora do cumprimento, esse cordeiro ele é de Deus. Para entendermos isso, precisamos entrar no século I, para entendermos como foi que Cristo senta-se à mesa da Páscoa judaica, pega os elementos, como quem diz, isso tudo está falando sobre mim. Então prepare-se, porque nós vamos ver na próxima aula este símbolo como voz, esta sombra como uma forma, e esse cordeiro que vai olhar nos olhos dos discípulos. E quando ele olha nos olhos dos discípulos, ele é um cordeiro que não está mais no prato. Ele é um cordeiro agora que está assentado na mesa entre o seu povo. Próxima aula, vamos ver o cumprimento da Páscoa em Jesus Cristo. Então te espero na aula de número 2, tá? Então Deus abençoe sua vida, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se foi relevante para você, compartilhe com mais alguém, comente, deixe o seu like e te encontro na próxima aula. Deus abençoe, até lá.